O deputado federal Coronel Ulisses comunicou da tribuna da Câmara que protocolou 3 requerimentos de moção de repúdio contra a Defensora Nacional de Direitos Humanos por ter proposto uma ação civil pública contra a rede social X, antigo Twitter, alegando que a revelação dos atos do judiciário controlado por Moraes contra brasileiros seria uma violação do Estado Democrático de Direito. O deputado lembrou que as ordens de censura enviadas à rede social foram requisitadas por uma comissão do Congresso americano e que sua revelação mostrou que as decisões tinham cunho de cancelar perfis, entre outras medidas, censurar deputados federais, senadores, empresários, jornalistas e dezenas de outras pessoas. Coronel Ulisses mencionou que até mesmo a velha imprensa se viu forçada a reconhecer que o ministro Alexandre de Moraes promove censura e que os cidadãos têm o direito de criticar as autoridades. O deputado apontou que a ação promovida pela Defensoria Pública da União foge completamente ao seu escopo de atuação, além de servir para apoiar e promover ações inconstitucionais de censura. Ele disse: não obstante as fortes evidências de que o país foi submetido a um processo seletivo de censura prévia promovida por esse poder, a Defensoria Pública da União, por meio da Defensoria Nacional de Direitos Humanos, através da senhora Carolina Soares Castelhano Lucena de Castro, tomou a iniciativa de promover ação pública para punir o Elon Musk e a empresa X, antigo Twitter, com mais de R$1 bilhão de multa. Felizmente, esse não é o papel da Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública da União, no artigo 1º da Lei Complementar número 80, diz o seguinte: artigo 1º. É essencial a função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe prestar assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita aos necessitados, assim considerados na forma da lei. Ou seja, a finalidade dela é atender os hipossuficientes. Coronel Ulisses questionou. Nesse sentido, pergunto a ela: onde estava a Defensoria Pública da União quando morreu o senhor Clériston Pereira da Cunha, que foi condenado à morte sem o devido processo legal? Onde estava a Defensoria Pública da União quando nós tivemos brasileiros que permaneceram presos de maneira coletiva, inclusive no meu estado, 11 brasileiros presos arbitrariamente por 108 dias, sendo inocentes? Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo todos os dias com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Um dos presos políticos, Clériston Pereira da Cunha, morreu sob a custódia do Estado, enquanto um pedido de soltura formulado pela Procuradoria-Geral da República ficou meses aguardando que o ministro Alexandre de Moraes se dignasse a analisá-lo. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto os cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores.
Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não sofreu busca e apreensão, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores que podem sofrer qualquer uma ou várias delas sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro, que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado, senhor presidente. Eu venho aqui dizer que protocolei em 3 comissões requerimento de moção de repúdio contra a Defensoria Pública da União, na pessoa da Defensora Pública da União, Carolina Soares Castelhano Lucena de Castro, Defensora Nacional de Direitos Humanos, em razão da ação civil pública promovida contra a Rede X, ex-Twitter, por suposta violação do Estado Democrático de Direito. É sabido que no dia 7 de abril do corrente ano, o empresário Elon Musk, proprietário da plataforma X, manifestou-se em redes sociais informando que iria divulgar todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que derrubaram a princípio sem nenhuma justificativa contas de usuários da referida plataforma. O fato em questão tomou maior conotação quando o empresário entregou ao Congresso americano, em face à intimação da Comissão de Justiça, cópias e decisões sigilosas do ministro que tinham o cunho de cancelar perfis, entre outras medidas, censurar deputados federais, senadores, empresários, jornalistas e dezenas de outras pessoas. A própria Folha de São Paulo, no dia 14, publicou que a censura promovida por Moraes tem que acabar. Na mesma esteira, o editorial do Estadão publicou que é legítima a crítica ao Supremo, inclusive, abre aspas, ao contrário do que parecem pensar alguns ministros do STF, criticar instituições democráticas não é necessariamente atacá-las ou ameaçá-las. Tampouco exigir sua autocontenção é ser extremista, e demandar que atue conforme a lei não é deslegitimá-las. Ao contrário, faz com que isso seja de boa fé, fecha aspas. Não obstante, as fortes evidências de que o país foi submetido a um processo seletivo de censura prévia promovida por este poder, a Defensoria Pública da União, por meio da Defensoria Nacional de Direitos Humanos, através da senhora Carolina Soares,
Castelhano, Lucena de Castro, tomou a iniciativa de promover ação pública para punir o Elon Musk e a empresa Twitter com mais de R$1 bilhão de multa. Infelizmente, esse não é papel da Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública da União, no artigo 1º da Lei Complementar 80, diz o seguinte: é essencial a função judicial do Estado e incumbe de prestar assistência jurídica, judicial, extrajudicial, integral e gratuita aos necessitados, assim considerados na forma da lei. Ou seja, senhor presidente, a finalidade dela é atender os hipossuficientes. E nesse sentido, eu pergunto a ela: onde estava a Defensoria Pública da União quando morreu o senhor Clériston Pereira da Cunha, que foi condenado à morte sem o devido processo legal? Onde estava a Defensoria Pública da União quando nós tivemos brasileiros que permaneceram presos de maneira coletiva, inclusive no meu estado, 11 brasileiros presos arbitrariamente por 108 dias, sendo inocentes? Gostaria de finalizar pedindo para que seja colocado nas redes de divulgações. Obrigado, senhor presidente.